Ora, muito boa tarde a todos. Mais uma vez para estas conversas, não se chama conversas, chama-se Diálogos, Museus em Diálogo, e que pretende, todas as semanas, uma cavaqueira amigável, descontraída, informal, entre mim e um amigo, basicamente, que é, por acaso, na altura, diretor de museu. Portanto, já tivemos vários e agora temos o prazer e a honra de ter connosco esta sexta-feira o Dr. João Neto, que, para além de sportinguista e monárquico, não é? Tu nem me perdoavas se eu não dissesse isto. Não. Mas talvez o aspecto mais importante, e aquele pelo menos que nos traz aqui, é ser diretor do Museu da Farmácia, um belíssimo museu em Lisboa, que convido desde já todos a visitarem, mas vamos falar dele daqui a pouco, da Associação Nacional de Farmácias e também presidente da Associação Portuguesa de Museologia, a chamada APOM. E, portanto, obrigada, João, por aceitares este convite nosso. A honra é minha. E onde é que está? Primeira pergunta, onde é que estás? Eu hoje estou em casa. Porque o museu ainda está a funcionar apenas com um terço. Aliás, o museu e toda a Associação Nacional das Farmácias, claramente preocupados com toda esta situação do Covid e do que é a saúde de todos nós, os portugueses. Portanto, ainda estamos nesta fase de algum faseamento na nossa volta aos museus, neste caso ao Museu da Farmácia. Claro, já vamos... Portanto, estou acompanhado com o meu belo cão Bentley, que agradecia também. Mostra lá, mostra o teu cãozinho, que é tão querido. Oh, está a dormir. O que é que ele tem nos pés? Tem umas luvas, uma espécie de umas luvas azul turquesa. O que é que ele tem? É o brinquedo favorito dele, pá. É do Sporting, não é azul, pá. Tá. É verde. Olha, mas parecia azul daqui. Olha, como é que se chama o cão? Bentley. Bentley? Como aos carros? Bentley, sim. Tá. Como aos carros, não. Está bem. Olha, mas dá então... Dá sempre um certo cor, eu dizer... Dizer, tenho um Bentley, exato. Espera aí que eu estou a deixar-te ouvir. Pois estás, e estás a mexer imensa a câmara, vá. Organiza. Omar, espera aí que eu tenho que trocar aqui de um aparelho porque este não me está a permitir eu ouvir como deve ser. É? Vá. Está aqui qualquer mau contacto. Não faz mal. Isto é as novas tecnologias. As vicissitudes dos lives, não é? Eu, entretanto... Está a falhar. Estamos a ver a tua barba neste momento, em grande plano. Só um segundo. Estás-me a ouvir? Tá? Estás-me a ouvir? Está? O som melhorou até bastante. Sim. Pronto, então voltando à nossa conversa. Voltando à nossa conversa, conta-me lá da tua vida, João. Tu começaste logo a trabalhar em museus. Quando é que começas a trabalhar em museus? Qual é o teu interesse pelos museus? Conta-me lá, como é que é o teu percurso profissional? Marta, isto é um pouco a minha história profissional, é um pouco quase qualquer história das farmácias portuguesas, porque em 1981 o meu sogro mais outro colega estavam a preparar a ideia e concretizar a ideia do que deveria ser o Museu da Farmácia. O que eles queriam era uma vontade da classe, e depois, como eu estava a estudar História e a Paula, acabámos por ser convidados e apresentar um programa para o futuro Museu da Farmácia, e foi assim que, logo ao terminar o meu curso de História, acabei por ingressar na equipa e daí acabámos por preparar tudo para que em 96 o Museu da Farmácia fosse uma realidade, a materialização de um desejo muito antigo das farmácias portuguesas, que era ter um museu que representasse os testemunhos materiais da sua história, porque a história da farmácia já vinha a ser feita desde o século XIX,
Agora faltava o passo seguinte, que era concretizar a existência Exato. do museu. E o património existia, não é? Aliás, o património foi sendo recolhido por vocês, pela equipa, não é? Conta lá. Exatamente, pelo país todo. Houve sempre aqui. Há aqui um aspecto muito importante, que é a relação de confiança entre as farmácias e a sua própria associação. Portanto, quando nós, e sobretudo o meu sogro e o outro colega, que é o Dr. Guerreiro Gomes, se aproximavam das farmácias a solicitar peças para o futuro, o sim era 99%. A sério? Que Portanto, houve sempre uma relação muito próxima da materialização do museu. Isto Ou também seja, as próprias acontece, farmácias, a comunidade, quer dizer, sim, reconhecia a necessidade, número um, e estava disposta a ceder e apoiar o museu através das exatamente, peças. exatamente. Mas isso há aqui um dado que é muito importante, Marta e todos os nossos amigos que estão a ouvir. Este gosto pelo património e pela história, naquela geração que podia dizer sim à concretização do museu, foi preparada nos anos 60, quando estavam a tirar o curso de farmácia no Porto, porque houve um período em que o curso de farmácia tinha que ser concluído na cidade do Porto. Era a Faculdade de Farmácia do Porto. E Uhum. houve sempre na cidade do Porto, na Faculdade de Farmácia do Porto, um professor que durante dezenas de anos foi incutindo junto dos seus alunos universitários Que o interessante. gosto pelo património. Ou seja, o Vamos lá fazer resultado homenagem. Vamos lá, quem era? Qual é o nome? era o professor Correia da Silva. Correia da Silva. Vamos homenageá-lo Por- aqui, não é? Sim. Há aqui uma, e aliás, até pegando aqui numa situação, porque é que hoje pode não existir uma ligação tão próxima, mesmo de algumas tutelas, porque falta, se calhar falta isto, falta uma preparação e incutir um gosto no Uma sensibilização, não é? Uma património. E sensibilização. claramente esta situação, Marta, foi essencial para uma primeira fase. Exatamente, mas é que depois tive a direção da Associação Nacional e todos os elementos da direção que estiveram sempre disponíveis exatamente para a concretização de um projeto que começou por ser nacional e exatamente ser o depois composição internacional. Pois. Estás-me a ouvir bem, Marta? Não, mais ou menos. À medida que tu foste fazendo esta última parte da conversa, a ligação foi-se degradando um bocadinho. Tu, se calhar, tens de mexer um bocadinho, ou pelo menos porque estás com pouco sinal, ou assim. Mas vamos continuar. É, às vezes a É tua que eu imagem estou a fica. ouvir-te do teu lado, estou a ouvir em cortes. Pois, e eu igual. Eu não sei como é que está a passar no Facebook, espero que menos mal, mas enfim, vamos continuando. E depois eu peço à Marta Costa, já Mas agora vamos agradeço. continuando. É isso, vou já agora agradecer à Marta Costa o apoio que nos está a dar do museu, antropóloga e curadora do museu e do Departamento de Públicos e de Programação, o apoio que nos está a dar para nos vá dizendo como é que está no Facebook, porque às vezes eu posso estar a ouvir bem no Facebook não estar a ser tão bom. Portanto, ou seja, essa sensibilização, de facto, desde tenra idade, na realidade não é tenra idade, mas é na altura enfim, da formação de jovens profissionais de farmácias, não é? De todo o país, é determinante, no fundo, e aí vamos a um ponto muito importante, que é a educação e a sensibilização para o património e para a preservação do património, que no fundo ia ser transversal a todas as áreas. Claro que a área da história Claramente. é claro, da história, da museologia, há umas áreas que estão mais, em princípio, as pessoas saem de lá mais sensibilizadas, mas não quer dizer que na ciência, e agora isto tem muito a ver também com a parte que nos interessa aqui, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, o património da ciência, da investigação, da tecnologia, da indústria, não é? Normalmente os profissionais não são tão sensibilizados a priori, não é? À partida. O que é que achas? O nosso caso é um bom exemplo. E eu gosto sempre de dar este exemplo porque
se nós não tivéssemos jovens que depois, quando na altura da decisão tinham 40, 50 anos, para a primeira fase do museu, para uma situação nacional e depois passarmos para uma situação internacional, porque o Museu da Farmácia acaba por ser o único museu de história universal que existe em Portugal, quer nas nossas instalações em Lisboa e do Porto, porque a coleção representa praticamente todas as culturas e civilizações. Se não tivéssemos essa sensibilização base em que as pessoas pudessem verificar que o património dignifica a profissão e dignifica a instituição e o próprio país, se calhar não teríamos o museu que temos hoje em Portugal. Claro. Daí que julgo que tu também sentes essa necessidade. Todos nós devemos lutar exatamente que haja uma maior sensibilização, sim. Quer das escolas, quer dos alunos, para entenderem exatamente a importância do património. Claro. Tu sabes que nós todos temos estado a defender, eu sei que também, que a ligação da escola ao museu não pode passar apenas pela visita naquele dia. Aliás, já agora se me permite, Claro. Marta, uma nova categoria que vai existir nos próximos prémios à POM é exatamente o prémio da escola-museu, ou seja, queremos valorizar a escola não pelaquela visita, mas sim pelo continuado trabalho que ela tem tido. Quem escolhe essa escola são os museus. Claro. Mas é para valorizar um trabalho não de um dia, mas se calhar de vários dias da relação escola-museu. Muito bem. Olha, mas ainda antes de entrarmos na questão à POM, que eu quero muito, quero perceber qual é a agenda reivindicativa, quais são as grandes questões que movimenta a APOM hoje em dia, mas antes disso, ainda voltando ao Museu da Farmácia, portanto ele é inaugurado em 1996, e para as pessoas que nunca estiveram no Museu da Farmácia, e acho que alguns fazem favor de visitar, já disse, não é? Mas para as pessoas que nunca estiveram, faz-nos lá uma descrição visual do que tem, do que as pessoas podem esperar encontrar lá, dos highlights, dos objetos mais relevantes, sem revelar todas as surpresas, porque há uma surpresa também em visitar e não sei o quê, mas sem dar tudo, explica-nos lá mais ou menos o que é que são as expectativas das pessoas quando visitam. Marta, eu antes até de falar desse assunto, tu tocaste agora de uma forma muito simples, mas extremamente importante, que é esta relação dos museus e das pessoas e sobretudo com o Covid. É esta relação presencial que nós temos que novamente agarrar as pessoas. Esta situação do Covid mostrou que existe uma ferramenta muito boa, que são exatamente estas ferramentas digitais, mas nós agora temos que ter um novo trabalho, que é o agarrar e trazer essas pessoas. E esse lado misterioso da Agatha Christie é que a última página do deslumbramento ou do conhecimento só poderá ser feito exatamente indo ao museu. É verdade. Portanto, o Museu da Farmácia, agarrando um bocadinho até agora na Agatha Christie, quem quiser ver o percurso da Agatha Christie nos seus livros de mistério, da viagem à Mesopotâmia ou ao Egito, vai ao Museu da Farmácia. A sério? Porque o Museu da Farmácia acaba por ter, desde a pré-história até ao Covid, porque neste momento já temos peças ligadas ao Covid, testes serológicos, as primeiras amostras do São João e muitas outras peças, neste momento nós já temos no Museu da Farmácia. Muito Ou importante. seja, o Museu da Farmácia dá um espelho, permite uma viagem com diversas visões. A pessoa da área da ciência vai encontrar excelentes marcos da ciência, em nível internacional como nacional, microscópios do século XVII, século XVIII, uma cultura de penicilina assinada pelo professor Fleming, um dos sarcófagos mais antigos egípcios que existem em Portugal, está no Museu da Farmácia. Temos algo que é muito importante para nós, que não deixa de ser a nossa alma, que são verdadeiras farmácias que deixaram de funcionar
na rua, da acessibilidade, e que passaram a estar nas nossas instalações. Só para relembrar aqui, o Museu da Farmácia está em Lisboa, mas também está no Porto. Pois, já vamos falar disso, mas vamos voltar à questão das farmácias. Portanto, as pessoas podem não ter noção, mas acho que era importante frisar que não estamos a falar de cenografia. Estamos a falar de verdadeiras Verdadeiras farmácias inteiras, com mobiliário, com todos os equipamentos, com toda a frescaria, todos os materiais, que foram desmantelados peça por peça, e alguns trazidos de avião, não é? Aquela de Macau, por exemplo, não é? Sim, E que essa por acaso até vieram. foi de barco. Foi de Mas barco, a exato. farmácia islâmica veio de avião, e daí tu estás a fazer essa ligação. Isso, porque eu lembro-me de teres falado, portanto, foi desmantelado, exatamente. Um bocado como os americanos fazem com os castelos do Loire, não é? Que depois põem no Texas, só que aqui é em bom, não é? Que é mesmo verdadeiro e é património nosso, património português. Portanto, as farmácias são muito diversificadas, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista depois de design. Quantas tipologias, não é tipologias, é mesmo, quantas farmácias tens tu reais no sítio? Olha, nós em exposição temos em Lisboa 4 e no Porto 2. No Porto temos uma talvez das melhores referências da farmácia portuense, da Baixa Portuense, e temos, devido à altura da farmácia islâmica que veio da Síria, temos exatamente essa. Em Lisboa temos uma farmácia vinda de Macau, portanto, antes da passagem de Macau foi possível trazer esta farmácia tradicional chinesa, e depois temos mais 3. Mas em reserva temos mais outras 3 portuguesas de diferentes tipologias. Infelizmente, como qualquer outro museu, o espaço de reserva é sempre reduzido. Não podemos socorrer a todas, mas tentamos sempre que um elemento característico e diferenciador das farmácias possa ficar sempre perpetuado no museu. Claro. Pois é, as pessoas que não trabalham em museus têm um bocado a ideia que esta coisa da reserva parece que é uma coisa menos importante. Nada disso, não é? Nada disso. Qualquer museu, em qualquer altura, tem espaços limitados de exposição, e depois as narrativas das próprias exposições variam, etc. Portanto, há sempre necessidade de ter, evidentemente, objetos em reserva que vão depois rodando, etc. E, portanto, não quer dizer que sejam menores, porque às vezes há essa ideia. É tudo que está no museu, seja em exposição, seja numa reserva chamada reserva técnica, não é? Numa reserva, é património cultural português, de natureza científica, neste caso, não é? Mas Marta, mas infelizmente nós temos esse problema que algumas pessoas pensam que a reserva é o armazém de peças de menores. Não, como tu sabes, e todos muitos de nós, a reserva é exatamente é como um puzzle. Quando nós queremos criar uma outra visão ou uma nova visão dos assuntos, nós precisamos de ter essas peças. Claro. Isto é a mesma coisa de querer criar um puzzle e queremos exatamente preenchê-lo e depois não termos essas peças. Com certeza. O museu tem que estar sempre à procura desses pedacinhos que nos vão faltando para completar as visões. Porque os museus refletem as sociedades contemporâneas e, portanto, as narrativas vão mudando. Aliás, tu próprio, como disseste, já estás a documentar em cima do momento, não é? Aquilo que é a experiência e a vivência do Covid, não é? Já está nas tuas coleções. Nós também aqui no Museu Nacional de História Natural e da Ciência estamos a tentar documentar, aliás, a Marta Costa e o Rogério Abreu estão a fazer um levantamento muito interessante daquilo que tem vindo a ser, nos últimos 2 meses, o contributo da Universidade de Lisboa para o Covid, com os hospitais de campanha, com os alunos, com também testes, viseiras que foram desenvolvidas na Faculdade de Belas Artes, etc. Portanto, isso já estamos a tentar incorporar nas coleções e até fazer uma mostra. Portanto, isso significa que os museus não estão parados no tempo, há 80 anos atrás, ou não sei o quê. Os museus têm a obrigação e fazem-no. Às vezes só não fazem porque não têm mais recursos, não é? E fazem-no. Documentar os tempos em que vivemos, não é? Isso é muito importante para os museus, certo? E é muito importante porque depois é aquilo que a nossa visão, Marta, como estás a falar, a nossa visão tem que ser uma visão atual também desta história.
de uma determinada reação. No nosso caso, nós estamos muito na mesma linha pelo lado da ciência que acabamos por representar. E, sobretudo, nós temos que ter esse cuidado, e nós vamos tendo, porque muitos destes materiais que hoje a ciência utiliza são muito efêmeros. Claro. Uhum. São muitas vezes materiais todos feitos em leasing, que passado um determinado tempo tudo já desapareceu. É verdade. Portanto, se não há uma instituição, se não há alguém que vá preservando para a memória, olhando que a história não é descartável, a história pode ter exatamente diferentes visões. Agora, o museu tem que arranjar condições para que todas as visões possam estar presentes quando for necessário estar lá. Isso é um papel muito importante que os museus vão tendo. Olha, João, antes de passarmos ao Covid, diz-nos só onde é que as pessoas que nos estão a ouvir podem encontrar fisicamente o Museu da Farmácia, quer em Lisboa, quer no Porto. Dá-nos assim as coordenadas dos Lamirés e depois diz-nos também onde é que se pode encontrar nas redes sociais, se está no Facebook, se está no Instagram. Isso no Facebook e Instagram nós já estamos. Isto é daquelas coisas que neste momento são autoestradas do conhecimento que todos nós acabamos por apostar. Mas claramente aquilo que eu convidava as pessoas é visitarem o nosso site. Isso. E aí tem todas as coordenadas. Vão ver que vão ficar surpreendidos, porque o Museu da Farmácia não está limitado, como eu acabei por referenciar algumas situações, apenas aos frasquinhos de farmácia. Isto vai da pré-história, do almofariz da pré-história, às farmácias portáteis do Space Shuttle. Acabamos por fazer toda essa ponte, e o Museu da Farmácia está para além apenas do que é a farmácia comunitária, está exatamente, muitas vezes, representa aquele lado que as pessoas não veem, que é a constituição da ciência que produz aquele medicamento que todos nós tomamos, e que é uma das grandes maravilhas da ciência humana. Claro. Olha, fantástico. Portanto, convido toda a gente. Marta Costa, ponha aí, se não estamos já a seguir o Museu da Farmácia, é uma altura de pormos um like e seguirmos o museu. E antes de entrar no assunto à POME, queria só perguntar à Marta se há alguma questão que venha do live do Facebook para nós. Para nós, quer dizer, para o Dr. João Neto. Não há questões. Portanto, vamos então... Fala-nos um bocadinho do teu trabalho na APOME, portanto, dá-nos um contexto, porque as pessoas não fazem a mínima ideia o que é a APOME, portanto, explica o que é a APOME, qual é a missão, desde quando é que existe, e também qual é a agenda, neste momento, a ordem de trabalhos, no fundo, relativamente à sociedade portuguesa, ao governo da APOME, relativamente aos museus portugueses. Marta, novamente, se tu hoje estás certeira, aconselho que faças hoje o Euromilhões. É exatamente a questão. Museus portugueses. E aquilo que se passa muitas vezes é que, ao longo dos nossos tempos de vivência profissional, acabamos por sentir que apenas eram referenciados alguns museus, determinados museus. E aquilo que nós temos tentado fazer, até pelos prémios à APOME, é exatamente incluir todos os museus, que são museus, que têm equipas excepcionais, que têm património excepcional, que fazem trabalhos educativos, de ciência, importante que sejam divulgados e que sejam premiados. A nossa missão é exatamente essa. Todos os museus portugueses. Todos. E dou-te aqui um caso que exemplifica. Nós ficámos, agora vou utilizar a expressão da moda, estupefactos, quando aparentemente, quando todos os museus portugueses estavam a fazer protocolos e tiveram protocolos relativamente ao Covid, apenas alguns museus portugueses ligados ao Ministério da Cultura tiveram o selo Clean and Safe. Nós já temos. Nós já temos. E nós temos estado a colocar exatamente essa situação, porque é que esta situação que praticamente todos os museus fizeram protocolos, porque é que todos os museus não receberam o selo ao mesmo tempo? Pois. Porque é assim, há determinadas situações... É uma boa pergunta, sim senhor. Porque, Marta, mas isto é natural. Qual é a diferença entre o Museu do Benfica, do Sporting do Porto, de Farmácia, vocês, ou o Museu da Arte Antiga? A sociedade exigiu
que nós tivéssemos condições de segurança para abrir. Abrimos, muitas vezes com muito sacrifício, no dia 18 de maio. Mas é verdade, mas acredito que todos nós pusemos a segurança das pessoas, quer dos colaboradores, quer dos nossos visitantes, em primeiro lugar. Aquele selo devia ter aquilo que eu chamo um sentido de Estado. Claro. E é aquilo que eu acho muitas vezes, e a POM tem feito sempre essa tentativa, que é equilibrar muitas vezes aquilo que não vem do Ministério da Cultura, que é algum sentido de Estado. Porque quando muitas vezes o Estado exige à sociedade mais participação ativa na resolução, quando há uma situação como esta, que é uma situação que atingiu a nível nacional de todos, a resposta devia ser de todos para todos. Sim. Até de solidariedade, não é? Até de solidariedade. Claramente. Uhum. Claramente. Ok, mas e a APOM existe desde os anos 70, do princípio... Não. A APOM vai fazer 55 anos este ano. Meu Deus, é das mais antigas da É Europa. das mais antigas. Uhum. Porque nós acabámos por pronto, ser uma associação, porque naquela altura ainda no Estado Novo não era permitido outros tipos. Associações, Temos, claro. temos mantido com altos e baixos, mas temos mantido sempre aqui um princípio que é a defesa dos profissionais, defesa das equipas, sobretudo a defesa dos seus trabalhos, Claro. do trabalho que desenvolvem e, sobretudo, dar o maior possível dignidade e projeção à museologia e aos museólogos. Que isso Portanto, é uma associação que nem toda a gente pode fazer parte, não é? É uma associação de profissionais de museus. Profissionais, certo? Não é apenas só profissionais, é profissionais e de instituições que tenham exatamente no seu seio a museologia. Muito bem, ok. E agora, o que é que preocupa neste momento a direção da APOM? Estamos aqui a falar com o presidente, portanto, o que é que preocupa, diz-nos lá sumariamente, quais são as grandes preocupações da APOM? Olha, uma das primeiras é novamente esta situação que eu já falei, que garantir do Covid e mostrar exatamente que todos os museus em Portugal, têm condições para receber as pessoas. Claro. A segunda questão é exatamente esta, vai ser talvez dos maiores desafios, que é voltar a colocar as pessoas dentro dos museus e essas pessoas reconhecer a importância da existência dos próprios museus. Porque há um aspecto, quando tu falaste há bocado da caracterização da minha pessoa, de sportinguista monárquico, há um dado que é muito importante nesta altura, que é a defesa dos valores democráticos. E os museus têm este papel, e exatamente a diversidade de coleções, de formas, de estilos que existem nos museus, são sítios importantíssimos para a valorização do espírito democrático. Uhum. Portanto, os museus fazem parte de um desafio que hoje é exigido na sociedade, que é exatamente o conhecimento, a tolerância, o respeito pela opinião diversa, e isso tudo é muito importante e tem que fazer parte presencial. Sim. Porque o virtual é uma boa ferramenta, mas não podemos deixar de pensar que é apenas uma ferramenta. Claro. Os likes têm que ser transformados em presença. Claro. Porque essa é a maior relação que pode existir. É o maior reconhecimento de todos aqueles que trabalham. Porque ela está lá. E digo-te que infelizmente, só agora para terminar, infelizmente não sabemos ainda se este ano vamos fazer a cerimónia dos prémios. Quer dizer, temos as coisas preparadas. Normalmente é quando? Que é para as pessoas procurarem online? Era sempre na última sexta-feira do mês de maio, mas este ano tudo não é diferente. Já não Estamos a pensar fazer mais para setembro, outubro, mas vamos ver o que é que a situação nos que é que vai dar, não é? Exatamente. Olha, já agora aproveito para fazer propaganda ao nosso museu, porque nós já ganhámos 2 prémios à POM. 2 prémios à POM. E bem merecidos. Já não me lembro se era primeiro, se era segundo, menção honrosa, já não me lembro. Atenção, o mais importante é exatamente esse reconhecimento, é vocês sentirem exatamente que o vosso trabalho é reconhecido não só pelos vossos pares, mas que a sociedade, tendo a Associação Portuguesa de Museologia uma autoridade pública, mas que a sociedade reconhece exatamente as nossas designações. E isso é fantástico. E eu agradeço já agora, em nome do museu e da universidade, esse reconhecimento pela APOM, mas foi
o restauro do Laboratório Químico da Escola Politécnica, foi um dos prémios, e outro foi o Tesauros de Instrumentos Científicos em Língua Portuguesa, que fizemos com o Museu da Astronomia do Rio de Janeiro. Portanto, foi esse projeto, já não sei em que categoria é que ganhámos, mas somos muito agradecidos à APOM por esse, e temos que ir a jogo mais vezes, porque a gente tem mais coisas para mostrar às pessoas e não sei o quê. Não é, vocês não têm que ficar agradecidos, nós é que temos que ficar agradecidos pela paixão que todos os colegas e sobretudo a tua equipa e todos aqueles que trabalham aí, toda a paixão e todo o esforço que fazem todos os dias para que a ciência portuguesa esteja sempre no alto e que o património científico esteja perfeitamente reconhecido e em boas condições nesse local. E estando nesse local, está em Portugal e está para todos. Muito obrigada. Bem, não podíamos fechar com melhores palavras, desejando os melhores sucessos para o património científico em Portugal, que seja estudado, que seja valorizado, que seja mais conhecido, menos invisível da sociedade. E com isto agradeço muito ao Dr. João Neto a participação e esta conversa tão agradável, tão simpática, e ao Bentley também, que está ali ainda ferrado a dormir, de certeza, não é? Mas agradeço muito, espero vê-lo em breve fisicamente. Há muitos anos que não vou ao Museu da Farmácia, por acaso preciso de lá voltar. E pronto, e nós cá estaremos no próximo 2 a 8 dias, à mesma hora, com o professor Alexandre Kellner, que é o diretor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, vai ser um prazer também conversar com ele. Obrigada, João. Um beijinho e até à próxima. Um grande abraço para todos.